Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá colocar o tema aqui da live de hoje. Hoje eu vou fazer live da crítica, gurus da sociedade. Hey, my man. E aí, Kaique? That's good. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de domingo. Live que eu vou fazer, uma live diferente, né? Eu tinha dito para vocês que eu ia falar a respeito de dependência química e eu acabei esquecendo que eu já tinha feito essa live. Ai, Deus. Enfim, e aí eu resolvi mudar de última hora e me veio uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, todo domingo eu vou emitir uma opinião crítica a respeito de eventos relevantes relacionados à semana. E hoje eu estabeleci esse tema de gurus da sociedade por um motivo. Eu andei acompanhando algumas coisas aí na mídia, né? No Instagram, em rede social e tudo mais, e eu queria fazer um alerta geral para a população, porque hoje em dia, né, em tempos de coronavírus que nós estamos aí, tem sido muito comum e muito frequente as pessoas ficarem perdidas, desorientadas, e eu quero tecer uma opinião crítica a respeito dessas coisas, porque é sempre bom a gente se manifestar de forma crítica quando as coisas começam a ficar um pouco fora de rumo ou quando começa a gerar prejuízo. A gente precisa desenvolver um pensamento de se posicionar, um pensamento mais crítico mesmo, se a gente está tendo algum prejuízo na sociedade ou na vida, pessoalmente falando. Então é a hora que a gente se manifesta questionando alguma coisa, né? E o questionamento ele é cabível nesses contextos e importante de ser feito. E na atualidade, o que eu tenho percebido, né? Que as pessoas estão ficando um pouco perdidas nesse sentido, né? Principalmente com relação às notícias de coronavírus, etc e tal, que eu quero fazer uma opinião, uma opinião sobre isso. E também sobre a necessidade de consultar muitos gurus da sociedade, né? E eu quero estimular, provocar vocês um pouquinho para a gente poder desenvolver um retorno a uma capacidade de pensamento pessoal, óbvio mesmo, crítico, né? Assim, enfim, a gente conseguir absorver informações de uma forma mais segura, né? Então, para isso, eu queria fazer um convite para vocês. Manda para essa live mais, né, chama mais gente para vir aqui, clica no aviãozinho assim pro lado assim, ó, manda para mais umas 10 pessoas aí que você conhece. Chama o povo para estar aqui presente na live, porque hoje em dia é importante a gente falar sobre isso, né? Só para a gente poder contextualizar também, segunda-feira vão ter live, amanhã é dia de live e a gente vai falar sobre atrevimento. Quando é que a gente sabe que outra pessoa está passando os limites, o que a gente tem que fazer, quando é que a gente tem que se posicionar, saber o que fazer com isso, como que a gente lida com esse tipo de gente. Então convida o povo, clica na live assim, ó, do botãozinho inclinado para o lado, chama o povo para a gente poder refletir sobre isso. Por quê, gente? Vamos lá. Hoje em dia está sendo muito comum e muito frequente as pessoas ficarem perdidas. E essa causa da falta de norte, né, ela tem um motivo, né? Se a gente parar para pensar, de um tempo para cá, a gente foi vivendo uma série de mudanças na vida mesmo, né, na sociedade em geral. E eu não sei por qual motivo, o ser humano foi se distanciando um pouco da capacidade de entender a sua maneira de enxergar a vida, enxergar o que está ao redor, de perceber a realidade tal qual as coisas se apresentam aos nossos olhos, né? E por uma série de motivos também, a doutrinação cultural, talvez que a gente possa ter recebido, né? Enfim, ela favoreceu isso, a gente não saber muito bem que fonte confiar não, que fonte conquistar não, de que fonte checar a informação, né? De que fonte que a gente vai pegar aquela informação. Então o que a gente foi fazendo? Depois, com o advento das redes sociais, da popularização do WhatsApp, do Facebook e tudo mais, e também pelo advento da capacidade da gente conseguir fazer certas montagens, né, em figuras, essas coisas, foi muito mais fácil as pessoas conseguirem alterar figuras, alterar coisas para poder produzir figuras, montagens mesmo, né? A mídia também fazia bastante isso, enfim, às vezes compram reportagens, criam situações e tudo mais.
Então o que a gente precisa entender? De que na atualidade a gente perdeu um pouco da referência de a gente mesmo saber quando uma coisa tem um critério de realidade ou não. Porque a gente não sabe em quem buscar informação. Geralmente as fontes que a gente procura para poder saber se uma coisa realmente é aquilo mesmo são fontes às vezes um pouco duvidosas. E eu não posso direcionar a minha vida para poder buscar esse tipo de fonte, né? Eu preciso saber buscar em fontes que realmente vão me auxiliar a entender o problema no qual eu estou passando, né? Esse é um ponto. Por quê? Se a gente confia em informação qualquer que existe aí na sociedade, enfim, eu vou ter um problema nisso. A gente não consegue raciocinar. Por exemplo, eu fui marcado. Eu fui marcado numa. Vou contar uma história para vocês. Eu fui marcado num post de uma pessoa que ela se auto-intitulou coach. Só que ela é uma pessoa de um coach quântico, né? Ela é uma coach quântica e tal. Ela fez uma entrevista no Amaury Júnior um tempo atrás, tal. E eu queria me posicionar com relação a isso. O Código de Ética de Psicologia me obriga a isso, né? Eu fazer uma análise crítica com relação a. E a pessoa fala que conversa com ETs, a pessoa fala que conversa telepaticamente com outras pessoas e fala uma série de coisas assim que você vê que não tem nada daquilo, né? E aí quando você vai tentar questionar a pessoa começa a desenvolver um discurso de raiva, te atacar pessoalmente, ela começa a generalizar o pensamento, né? E eu fico pensando, gente, mas por que as pessoas que confiam tanto nessas outras não conseguem ter um critério de será que o que essa pessoa está dizendo é verdade mesmo? Por que eu não tento conferir para ver se aquilo que a pessoa está dizendo é isso mesmo? Porque a informação, ela tende, quando não é verdadeira, ela tende a entrar em contradição. Ela tende a entrar em contradição. E eu preciso ver se a pessoa, ela tá realmente com o pé na realidade. Roncola, pior que não é de OVNIs, né? Poderia ser. Ela é coach de pessoas, mas ela toma uma substânciazinha que faz ela ficar meio fora da realidade, que é um alucinógeno, né? Muita gente fala que a Anvisa autoriza tomar esse alucinógeno e tal, mas a pessoa fica fora da casinha, né? Enfim, e ela direciona pessoas nesse ponto. Fala, olha, e o direcionamento dela é estimular pessoas a manter um discurso de ódio, por exemplo, né? Então eu fiquei pensando, falei, gente, mas como é que existe isso na sociedade? Tem gente que se deixa levar por esse tipo de gente. E eu fiquei pensando, peraí, qual que é o critério que as pessoas usam? E eu fui entendendo que a pessoa não tem critério. A pessoa não tem critério. A pessoa entra num desespero tão forte que ela perde um pouco da capacidade de saber se aquilo que está sendo dito tem uma validade, tem um critério de realidade. E a pessoa que estava direcionando, ela falava que... Carlos, ela falou isso. Ela escreveu um livro, essa pessoa escreveu um livro. Esse livro dela, ela fala que foi escrito todo como se ela estivesse recebendo uma mensagem divina, e tem uma série de relatos lá que ela incentiva as pessoas a se amarem mais e não sei o que, papapá, que existe uma parte desse livro dela que é de domínio público, né, que foi publicado aí. E ela mesmo, pessoalmente, na página do Instagram dela, ela confronta muito, ela xinga a pessoa, ela xinga mesmo pessoa, sabe? Porque você vai pensar de forma mais crítica, você vai tecer um comentário crítico, a pessoa bate em você. E aí você fica assim, poxa, mas ela se intitula uma pessoa tão espiritualizada, tão acima do nível de todo mundo e trata os outros de uma maneira tão rebaixada, né? Tão baixa mesmo. E aí a gente vai ficando meio assim. E aí a gente precisa entender isso, né? Assim, parece meio óbvio, mas muita gente cai no conto do vigário, né? Eu preciso ter um critério de, peraí, será que essa coisa tem uma relação causa e efeito? Porque às vezes a pessoa compartilha uma experiência de vida, aquilo pode ser útil. Quem nunca se beneficiou, por exemplo, daquilo que um conselho de vô, de um conselho de vó, a experiência de vida própria, ela consegue de fato ajudar muita gente. Pai, mãe, é assim, né? Alguém vive uma experiência e fala, olha, comigo funcionou desse jeito, tal. Mas eu tentar popularizar isso para um todo, eu preciso ficar um pouco alerta com isso, né? E aí é a hora que vão surgindo o tal dos coaches, o tal dos gurus da sociedade, né? Todo mundo quer se colocar na posição de sabedor de alguma coisa.
eu ter uma experiência de vida específica é uma coisa. Agora, eu me tornar um sabedor de um conhecimento que vai fazer com que a minha experiência se aplique no caso particular de uma outra pessoa, isso eu acho perigoso pra danar. O critério científico é o quê? Muita gente critica, fala a ciência não sabe de nada porque o Deus da modernidade é a ciência e que não sei o que, e a gente tem que ter critério porque às vezes a ciência não explica tudo e que não sei o que, não sei o que. Eu até consigo entender que existe limitação na ciência. O processo do conhecimento científico é atualização de informação a todo momento. O que eu sei hoje pode não ser a informação mais exata, mais precisa daqui meia hora. Por exemplo, coronavírus, o caso de coronavírus. O método científico é qual? O que se sabia é de que não tinha remédio. Hoje em dia estão estudando, estão descobrindo, parece que a hidroxicloridina, sei lá, não sei falar o nome, eu não sei falar o nome. Enfim, é um nome complicado. Parece que esse remédio já é um remédio eficaz, né? Então o que eu preciso entender? De que o conhecimento científico ele tem uma informação, ele é o conhecimento que atribui relação, causa e efeito. E isso tem que fazer sentido para um todo. Por isso que o método científico ele tende a generalizar para todo mundo, só que tem as suas falhas, obviamente. Nem todo mundo vai conseguir hidroxicloroquina. Pronto, falei. Obrigado, Ana Márcia. É bom ter uma médica aí por causa disso, né? E aí, precisa generalizar para um todo. Então, eu preciso saber também se aquilo que eu estou ouvindo do outro vai fazer sentido para mim. Porque se não fizer sentido, eu preciso saber buscar aquilo que faz um sentido, né? E a psicologia, de uma certa forma, ela tem se estudado como ciência, ela tem tentado se transformar como ciência para fazer o quê? Estabelecer relações de causa e efeito, relações funcionais. Por isso que é muito subjetivo para todo mundo. Eu falo assim, de que todo mundo vai se beneficiar em fazer tal coisa, isso é perigoso, Existem alguns princípios gerais? Pode ser que exista, né? Por exemplo, se eu estimular a pessoa a fazer uma cócega na pessoa ali, mas biologicamente falando, ela vai se beneficiar e vai dar uma risada. Beleza. Só que eu não posso afirmar de que se eu falo para a pessoa que ela está errada, se ela vai achar bom ou ruim. Isso depende de um histórico de vida, de um processo de relação funcional que se estabeleceu. A pessoa está errada. Tem gente que acha o máximo ouvir isso, porque é a oportunidade que ela tem de crescimento, tal. Se alguém ouve e fala assim, você está errado, a pessoa se sente ofendidíssima. Então, algumas pessoas começam a falar assim, mas as pessoas têm que não sei o que, Tá, eu até entendo que a gente precisa entender os contextos e tal, mas esse processo da gente conseguir fazer a pessoa mudar a relação que ela criou com aquilo que ela tem problema, isso é o processo individual de cada um. E aí tem gente que vai tentar fazer o quê? Estimula a pessoa a viver num estilo de vida, específico, lá entra como se fosse uma espécie de uma filosofia de vida, né? Agora só otimismo e tal. E não analisa a coisa. Peraí, deixa eu entender o porquê que eu criei uma relação de funcionar com essa palavra erro, estou errado. Por que dói pra mim? Peraí, deixa eu entender isso aqui. Como é que eu faço para mudar? Aí é a hora que eu vou usar da minha própria razão. Eu vou estabelecer um critério meu para que eu consiga estabelecer aquilo de uma maneira diferente. E não, aí eu fico seguindo os gurus e às vezes o que o guru fala não serve para mim. E eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Por que hoje em dia está tão em moda a reflexão de pensamento filosófico, né? O Cortella, o Pondé, né? Os filósofos da modernidade, né? Que aí tem gente que vai lá se aventura em estudar Platão, Aristóteles, o pensamento tomista, né? Algumas pessoas assim, por que faz tanto sentido? Porque a filosofia, ela não dá respostas prontas, 100% prontas. Elas explicam certos movimentos, explica a relação causa e efeito, por isso que faz tanto sucesso a filosofia, mas ela vai questionar. A filosofia usa muito do questionamento para poder fragilizar a relação que a pessoa estabelece com certas coisas,
né? Por que você fica tão ofendido quando a pessoa fala? Você está errado. Isso é questionamento socrático, vem lá da época de Sócrates. Quando eu questiono isso, eu tendo a fragilizar. Percebe a necessidade de questionar aquilo que está incomodando, né? Eu comecei a live falando isso. Quando eu vejo que tem algo me incomodando, eu preciso exercer o pensamento crítico, eu preciso exercer o pensamento de questionamento. Eu não posso deixar a coisa do jeito que está. E ir em busca da resposta para eu entender, e depois que eu entendo, eu consigo ter domínio sobre. Ah, sim, eu estou achando que a pessoa está falando que eu sou burro. Peraí, mas foi isso que ela disse mesmo? Não, não foi. É um pensamento que eu manifestei e esse pensamento tem um equívoco nele. Tá tudo certo, em outros pensamentos eu penso certo. Tá tudo ok com o meu pensamento. Então, eu estou me ofendendo, eu estou me sentindo ofendido porque eu estou criando uma generalização de pensamento. Aí é a hora que tudo vai se distorcendo. Então, peraí, eu preciso saber, tomar cuidado com a estrutura com a qual eu lido com o mundo, né? Porque na minha visão, a psicologia, ela vem para ajudar nesse ponto, né? De ajudar você a entender como é que você estabelece relações entre fenômenos, acontecimentos, pessoas, lugares, emoções, memórias, tudo na vida. E o problema é que as pessoas não querem pensar. Esse é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, né? As pessoas não querem pensar. Elas querem pessoas que pensem por elas. Elas querem pessoas que tragam respostas prontas para elas. Por isso que hoje em dia o coaching está fazendo tanto sucesso. Dá uma receitinha lá para você, você vai lá, tenta aplicar e aquilo faz sentido, né? Só que, o que a gente não vê é a pessoa conseguindo ter esse sucesso no longo prazo. Né? A gente não vê a pessoa fazendo um processo de acompanhamento contínuo até chegar num resultado de sucesso específico, e nesse intervalo de tempo de acompanhamento que algumas pessoas têm, ali se insere uma série de outras coisas, de questionamentos, de ver como é que a pessoa está lá, estabelecendo coisas. Não é só aplicação de fórmulas prontas, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, o processo de a gente conseguir chegar em objetivos específicos, ele passa pelo entendimento de como é que eu estabeleço relações com as coisas. Por isso é que eu tenho estimulado vocês com perguntas nas minhas lives, né? Eu vou fazer live até o fim do ano para falar sobre várias formas que a gente tem de estabelecer relação com os nossos próprios pensamentos, que foi o tema da live desse mês inteiro, né, de março, que eu falei sobre orgulho. O que eu fui fazendo? Trazendo temas, explicando, trazendo conceitos, dando capacidade de você perceber o que é isso dentro de você, o que é isso com o outro, para você saber, identifiquei, pronto, tem ali a pessoa soberba, né? Ela tá lá, criou uma conclusão, ela cristalizou essa conclusão na cabeça dela. Como é que eu vou lidando com isso? Como é que é a estrutura de pensamento dessa pessoa? Como é que eu manejo isso, né? Vou fazendo algumas sugestões e propostas para cada um tentar e ver se faz sentido. Se não fizer, tá tudo certo. Tenta de uma outra forma. Enfim, aqui não existe fórmula pronta, né? Mas é reflexão. É fazer você conseguir chegar na sua própria conclusão, acima de tudo, porque eu vou sempre fazendo ali algumas colocações, explicando como é que o mecanismo da coisa funciona, né? Por exemplo, quando a gente está lá fazendo autoescola, né? O que a gente faz lá, né? Primeiro vai aprender teoricamente como é que funciona a coisa, tal. Beleza. Depois a gente recebe uma série de orientações. O instrutor fala assim, olha, esse aqui é o acelerador, aqui é não sei o que, papapá. Ele explica como é que o carro funciona, como é que é a lógica do carro. Ele vai dando instruções ali devagarzinho e tal, mas a pessoa vai observando e ela tem que colocar em prática para ver se aquilo faz sentido para ela. E aí, cada um tem o seu jeito de aprender a dirigir. A estrutura do carro continua a mesma, é assim no mundo inteiro, só que tem alguns lugares que o volante é na parte do lado direito, né? E não do lado esquerdo do carro. Então, assim, tem algumas variações, mas a estrutura é a mesma. Então, a gente aprende a perceber isso
alguém nos direciona, nos explica, nos mostra o funcionamento daquela coisa, como é que aquilo funciona, como é que eu faço aquilo funcionar, estabeleço ali uma relação com aquilo, tento, testo, deu certo? Perfeito. Aí eu vou adquirir o meu jeito de lidar com aquilo. Tem gente que dirige com as duas mãos no volante, tem gente que dirige com uma só e tal, enfim, cada um vai fazer a sua. Então, nesse ponto, por que eu não posso achar de que existe um jeito pronto, um jeito único das coisas, né? E aí a gente pode parar para pensar bastante sobre como é que cada um fica buscando a sua maneira de resolução dos problemas, né? Eu fiz uma live específica sobre isso, e aí geralmente a gente quer o quê? Um manual de instrução, né? Então, o manual de instrução ele é perigoso. Por que eu falo que é perigoso? Lembra que eu falei do ser humano, que é a guru que fala por telepatia com as pessoas? Ela faz isso. Ela incentiva as pessoas lá e tal. E houve um depoimento, olha a gravidade disso. Houve o depoimento de uma pessoa que era teoricamente uma cliente ou um cliente dela, que falou assim, que ela incentivava a parar de tomar remédio e assumiu uma postura muito brava, assim, muito polêmica na vida. Olha a gravidade disso. A pessoa parou de tomar remédio e ela falou que, e ela escreveu, tá printada a tela e colocado num outro lugar lá de denúncia lá. Parou de tomar o remédio e a pessoa quase entrou em outro surto por conta dessas orientações. Então, assim, vamos lá, né? Vamos entender como é que é o critério da coisa. Como é que a pessoa quer ir contra toda uma comunidade científica que afirma de que existe ali, faz pesquisa, estuda, testa, vai lá, faz experiências com infra-humanos, com seres humanos, testa numa amostra menor, depois testa numa amostra maior, depois tenta popularizar isso para uma sociedade mais macro, e alguém chega lá e fala assim, isso não serve para você, não. O que tá te faltando é você saber brigar pelos seus direitos. Brigar mesmo, literalmente, é briga, assim, confronto, vamos lá, bater boca ali. E ela acha que isso resolve e incentiva as pessoas a. Como é que é isso? Né? E aí a gente fica assim, poxa, como é que é isso, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas, a gente tem que tomar cuidado. Então, o processo tem que ser detalhado, tem que ser analisado com calma, ver como é que a pessoa estabelece relações entre as experiências de vida vividas para ver se consegue se alterar alguma coisa dentro disso. E por isso é que eu falo, gente, os gurus da sociedade vão transformar isso, vamos parar de achar de que alguém tem resposta pronta para tudo, né? Vamos pegar e pensar, usar o critério da cabeça mesmo. Tá, alguma coisa ali a gente consegue, tenha filtro, né? Tenha filtro. Alguma coisa a gente pega ali da pessoa, né? Uma mensagem ali, ela fala uma coisa, ela tem uma experiência que ela compartilha de vida, que ela viveu, de superação, de alguma coisa. E aí quando ela faz isso, a gente aprende algo. É sempre bom ouvir histórias, né? Nesses momentos, extrai aquilo que é bom para você, mas saiba filtrar a coisa, né? Nem sempre aquilo que o outro fala, olha, faz assim que vai dar certo. Eu particularmente já tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que ela foi fazer um encontro de imersão. Aqueles encontros assim de... A pessoa vai lá e aí recebe um confronto com um certo coach, que é inclusive daqui da minha cidade, de Goiânia. Recebe um confronto, a culpa é sua, você não faz porque você não consegue, não sei o que, papapá, e bate na pessoa até, sabe assim, bate na pessoa até, e coloca toda a culpa na pessoa. Porque assim, né, enfim, alguns gurus fazem isso, né, devolve para o outro como se o outro fosse responsável por tudo, né, assim, ele não entende que existe uma sociedade sistêmica, que aquilo que eu faço, ou aquilo que eu estou sofrendo, vivendo, depende do que o outro faz comigo e vice-versa, né? Uma relação ali de interdependência, mas responsabiliza só a pessoa. Você não conseguiu por culpa sua. Você não conseguiu o seu sucesso, o seu emprego, porque você é incapaz. Oi? Para eu conseguir sucesso, emprego, vamos colocar assim, eu dependo de alguém que me contrate, eu dependo de alguém ir com a minha cara, né? Eu dependo de ter uma habilidade específica eu dependo de uma série de coisas.
E para eu conseguir aprender a ter uma habilidade, eu dependo de tempo para aprender aquela habilidade. Às vezes eu não consigo, porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho não sei o que, eu tenho né? Uma série de outras realidades. Mas não, tudo é culpa do outro, tudo é culpa do outro. Tá. Então vamos lá, às vezes é isso mesmo, é parcela de responsabilidade de um. Só que essa interdependência a pessoa não leva em consideração. E aí, acompanhar essa pessoa. Aí era nítido ver, acompanhar, né? A pessoa assim, ela fazia postagem, não sei o quê, e aí aquela empolgação, porque o fulano mudou minha vida, e agora eu tô empolgado, e não sei o quê, agora vai dar certo, e aí ia nos lugares e fazia transmissão ao vivo dos lugares, e conversava e fazia entrevista, e tal. Aquela efusividade, né? Que você via e falava, nossa, que legal, que bom que tá dando certo. Não durou 2 meses. Não durou 2 meses. Aí a pessoa começou a perder o ânimo, aí mudou de localidade, saiu daqui da cidade, foi para outro canto, e aí redirecionou a vida para outras coisas, e aquele foco que ela falou que ela estava tendo foi perdido. Foi perdido. Então, assim, como é que é isso? Apresentar uns confrontos, uns choques de realidade, mas e o processo do acompanhamento? E o processo do vamos lá, vamos firmar isso aqui mesmo, vamos estruturar a coisa, vamos fortalecer isso aqui. Como é que é isso? Como é que a pessoa faz? Ela tem elemento para poder saber o que fazer para isso não passar? Ou só o confronto para fazer ela reagir bastou? Muitos gurus da sociedade têm feito isso. Bate na pessoa, a pessoa acorda, assusta, né? Opa, nossa. Aí vai lá e começa. Muda, reage, né? Porque toda pancada tem um. Opa, peraí, deixa eu reagir aqui. Pá, dá outro, né? Beleza, a pessoa reage. Mas e o processo do aprofundar a raiz para não esmorecer em qualquer tempestade? Quem faz? Quem faz esse papel? Hoje em dia, não assim, o que aprofunda a raiz da pessoa, para ela entender o que faz sentido, o que estrutura ela por dentro, o que deixa ela se sentindo bem mesmo. Essas pessoas, elas estão dentro de um outro campo da sociedade, que estimula um pensamento mais aprofundado, que para, que olha, que ouve, que analisa, que fala, que pontua. E aí, quem é que faz esse papel? Entende? Então, como é que é esse processo do fogo de palha? Porque hoje em dia os gurus da sociedade, eles estão criando uma geração fogo de palha. A pessoa tá lá, nossa, eu fiz uma coisa, tá? O guru foi lá, pá, bateu, a pessoa reagiu, nossa, entendi, acordei, beleza. Nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Aí depois de um tempo, perde. Por quê? Porque ele precisa de uma nova dose de pancada de novo, aí fica só na pancada, né? A pessoa não dá conta, ela depende do outro para sacudir ela. E se a pessoa não tiver alguém para sacudir, ela não, entendeu? A pessoa já é adulto, tem autonomia para olhar, peraí, a minha vida é essa aqui, deixa eu olhar para isso aqui. Ela não tá dando conta de aguentar o que ela tá vendo, a gente vai lá e organiza, estrutura isso, vamos lá, vamos aguentar ver isso aqui, calma, é assim mesmo, tal. Então a gente vai lá normalizando as coisas que estão difíceis, né? Porque aí, enfim, a gente vai criando ali um processo do indivíduo se acostumar com o que ele precisa ver para poder mudar, senão ele não muda, né? Mas você chega e fala assim, isso aqui tá uma droga, não sei o que, vai lá, faz alguma coisa, você tal. A pessoa vai lá e, né? Aí passa um pouquinho, o guru vira as costas, a pessoa relaxa de novo, né? Não é assim? Por exemplo, segundo os princípios da psicologia, todo aspecto punitivo, que tem um efeito muito de punição, ele só dura enquanto o punidor estiver na presença do indivíduo punido. A punição só tem essa duração. Se o indivíduo vira as costas, acabou, não tem independência. A pessoa não adere ao benefício do comportamento. A intenção de quem está punido, às vezes pode até ser legal, né? Ela está punindo ali porque ela quer que a pessoa reaja, acorda para a vida, pelo amor de Deus. Só que essa punição tem efeito muito curto. Muito curto. Deixa o indivíduo não punir mais. Não, desculpa, falei errado. Deixa o indivíduo parar de punir e deixa a pessoa sozinha para ver. Ela fica perdida. E agora? O que eu faço? E agora? Não é assim que tem que ser.
a gente tem que fazer a pessoa conseguir chegar lá por conta própria. E esse caminho de ficar punindo, batendo na pessoa como se ela fosse rebaixando o indivíduo, sabe? Acreditando que ele é menos do que o guru, sabe? Essa mania de ficar punindo demais. Pra que isso, gente? Pra que isso? Não faz sentido. Então, esses gurus aí da sociedade, eles precisam entender de que o processo do pensamento estruturado, o pensamento que firma a pessoa, não vem pela via da punição. Ele vem por outra via. Né? E aí a pessoa vai lá aprendendo, ela vai dando passo por passo. Como é que uma planta, por exemplo, vou fazer uma metáfora aqui, né? Cristo usava muito isso, comparação com a natureza, né? Então assim, a figueira que dá fruto, a figueira que não dá fruto, parábola da semeador, né? A semente que planta, né? Que cria raiz e tal, enfim. Então vamos lá. Como é que uma planta consegue se manter estruturada, firme, rígida, diante de uma tempestade? Se a planta tem raízes superficiais, facilmente ela cai. Agora, o que aprofunda essas raízes é a necessidade. Não é o bater na planta, lá na copa da planta, você vai lá e bate na planta e não sei o que, não. É ela querer aprofundar as raízes para buscar a água mais limpa lá no fundo. Sabe? Estimular isso lá no fundo da planta. Você pode ficar sacudindo a planta lá o tanto que for, e aí coloca água ali na superfície e tal, enfim. Não vai resolver, gente, não vai resolver. Estimula a pessoa a entrar dentro dela, entender, ver. A planta tem que aprofundar a raiz para poder conseguir perceber e entender o que estrutura ela, o que mantém ela firme, né? E aí, quem é que quer fazer esse papel hoje em dia? Quem quer? Quem? Os gurus? Eu não vejo guru fazer isso. Eu vejo guru questionar. Eu vejo guru confrontar, bater. O guru faz isso o tempo inteiro. Bate, depois tchau, se vira. Faz o choque emocional lá, encontros específicos aí são top. Eu participei, eu quis ir, eu fui num, ganhei uma cortesia, quis ir pra ver. Falei, não é possível, deve ter um trem diferente aqui. Quis ir. Fui, e o processo é isso, é choque emocional. Chocou emocionalmente, beleza, a pessoa acorda e fala, uau, que legal. E aí na hora dela seguir o caminho dela, ela vai concorrer com outras coisas. Porque naquele momento lá, que a pessoa tá lá no encontro, ela não tá vivendo a vida dela, ela tá focada em receber informações direcionadas. Agora, quem vai fazer assim, peraí, opa, você tá desviando seu foco, é pra cá, é pra lá e tal. Quem às vezes vai fazer esses questionamentos assim, o que você tá fazendo da sua vida? Peraí, você tava pra cá, pra onde é que você tá indo agora? Em vez de falar assim, é pra cá, ó. Não, pra onde é que você tá indo agora? Pra onde é que você tá querendo conduzir o seu caminho? Pra onde? Né? Mãe, não posso falar, porque senão, enfim, depois eu te falo aí. Essa pessoa, né? Enfim, então esse processo envolve isso. A pessoa tem que conseguir chegar a ela entrar nesse processo de internalizar esses questionamentos para que ela consiga se redirecionar, para ela ver o que faz sentido para ela. Lembra? Estabelecer a relação que dá sentido, que é funcional para ela. É funcional para a pessoa acordar 5 horas da manhã para poder fazer alguma coisa, sendo que ela às vezes tem uma produtividade muito maior à noite? Aí a pessoa vai lá, não, o guru falou que eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Beleza, acordei 5 horas da manhã, só que a pessoa tá lá, pingando de sono, porque no dia seguinte ela trabalhou até 11, meia-noite. Vai ser funcional para ela isso? Não vai. Não vai. Se ela tá lá percebendo, eu tenho que fazer um sacrifício, beleza. Aí ela vai lá, levanta, toma café, tal, não sei o que, mas não dura, isso não dura. O que funciona para a pessoa? Como que é a estrutura dela? Ela funciona desse jeito? E o guru não, ele quer formiguinha. Vai lá, faça o sacrifício. Acorde 5 horas da manhã. Como se isso fosse garantia de aprofundamento de raiz para alcançar objetivos mais longínquos. E o planejamento detalhado, passo a passo, para chegar onde se quer? Quem que ajuda a pessoa a chegar nisso? Quem é que monta planejamento? Quem é que auxilia a pessoa a saber se planejar, se organizar? Quem? Né? Então, tudo isso é para entender o seguinte.
tomem cuidado com os gurus da sociedade. As informações às vezes são nos fornecidas, então aprenda a buscar a fonte disso. Hoje em dia está muito assim, né? As pessoas se apropriam das informações que outras pessoas falam e diz que é como se fosse dela, né? Se a pessoa não tem um histórico profissional, por exemplo, eu sou psicólogo, então boa parte do que eu falo aqui vem de autores da psicologia, que às vezes para vocês não é relevante saber quem, mas eu sempre cito. Nas lives do ano passado sobre transtornos específicos, eu falava o quê? Boa parte do que está aqui eu tirei do DSM-5, falava desse jeito. Aí, quando eu vou falar sobre os temas desse ano, eu falo assim, olha, esse conceito eu tirei do dicionário, né? E aí, hoje em dia, as pessoas querem o quê? Se apropriar de conceitos que não são deles. Isso gera problema, porque fica parecendo que é a pessoa que fala isso, mas não. Então, por exemplo, coronavírus, tá lá, tem uma novidade. A pessoa que está lá com o coronavírus, ela pode se beneficiar do remédio lá eu não consigo falar de novo. Eu tenho que aprender o nome. Deixa eu voltar aqui. A Ana Márcia me escreveu aqui. Tem um remédio lá, hidroxicloroquina. E aí? Onde é que eu vejo? Cadê essa informação para poder eu saber se isso é funcional mesmo ou não? Vamos lá, site do não sei das quantas. Enfim, tá lá explicando. Dá um Google que tá lá. Beleza. Quando eu vejo a informação, eu tenho que saber definir o que é conceito, o que é opinião daquele que está escrevendo, o que é uma instigação ali no conteúdo do que eu tô lendo. Mas não. Às vezes a pessoa vai lá ler e fala, nossa, lá, tá vendo? Aqui, ó, não, tá mostrando a reportagem que não faz sentido. Peraí, chequei em um lugar. Peraí, deixa eu ver um lugar que pensa um pouco diferente. Peraí, hidroxicloroquina funciona, tem dado certo, visão positiva, vai lá, dá um Google. Hoje em dia o Google responde tudo, né? Aí, opa, olha aqui, tem visão positiva, tem estudos na área. Clica lá, Google Acadêmico. Gente, aprender a buscar a fonte verdadeira das coisas, para a gente conseguir saber se basear em informações verdadeiras, informações reais, informações firmes, que estabelece relação causa e efeito, que me ajuda a entender como o mundo anda funcionando, tá? Essa era a visão que eu queria trazer para vocês, visão crítica, e fiz uns questionamentos bem leves aí, porque enfim, o Instagram tá com a política de se a gente se posiciona demais, ele começa a bloquear, e enfim. Então, para evitar esses contextos aí, eu fui muito soft, para poder estimular um pouquinho aí a crítica de vocês, né? O pensamento crítico de vocês, né? Então, espero ter contribuído. Vou fazer sempre lives de domingo, uma live crítica sobre alguma coisa. Vou manifestar uns questionamentos aí, que é algo que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, né? Então vai ser sempre assim, durante a semana, falar sobre os temas, né? Mês de março está finalizando. Segunda-feira eu vou falar sobre atrevimento, 21 horas, tá? De segunda, quarta segunda e quarta eu vou falar sobre alguns temas desses aí. Sexta-feira eu vou falar sobre eu vou fazer uma live sobre virtudes, tá? Vou deixar estruturado assim. E domingo vou fazer live crítica, tá? Então sexta, live de virtude. Segunda, live de comportamentos problema. E domingo, lives críticas. Combinado? Chama o povo para poder estar aqui, para a gente poder refletir, amadurecer um pouco esse pensamento, entender e estruturar mais como é que a minha vida está se baseando, em que eu estou me baseando a minha vida, né? Para a gente poder conseguir ter essa autonomia que todo mundo precisa ter. Isso é realmente o pensamento de uma pessoa madura. Não é uma pessoa que só sabe resolver problemas. Pessoa madura, tá, tudo bem, tem que ser, né? Mas pessoa madura é quem sabe olhar onde é que ela está se baseando e mudar isso de acordo com, está tendo prejuízo, preciso mudar. Vamos fazer o que for necessário para mudar isso aqui, que é um aspecto do resolver problemas, né? Tá, então, seria isso. Pessoal, vocês têm dúvidas? Vamos para as dúvidas, né? Já foi 40 minutos de live já. Marcelo Racar, meu grande amigo. Que bom, viu? Na escrita, entre aspas, sempre rola. Isso é verdade. Não sei se ele ainda tá aí, mas enfim. Vocês têm dúvidas, pessoal? Quero agradecer a presença do pessoal que entrou depois. Alisson, Marina, Isabel, Mileninha, Tom,
meu xará, professor Gulliver, Raquel, Sônia, Edu Psico, Ícaro, Eber, Henrique Academia, Sônia, Veronquinha, Matheus, Psi Wesley, Érica, Iris, ó quanta gente, Jordana, Adriana Jaime, Fabrício, Mar não sei o que lá, Lucinda, obrigado gente pela presença, né? Pô, vai entrando e saindo, Willis Mara, obrigado pela presença, Nívia, Micaele, mãe, falei você, né? Não falei você. Vocês têm dúvida? Psicóloga Valéria, obrigado pela presença. Vocês têm dúvida, gente? Isso, Érica. Tá, vamos lá. Boa pergunta, gostei. A Érica perguntou assim, quando você fala guru, pode ser qualquer pessoa que está ensinando algo? Mais ou menos, Érica, porque assim, existem aquelas pessoas que são meio que tutores, professores mesmo, que ensinam conteúdo, né, e tal. E existem aquelas pessoas que se colocam no papel de dizer o que é certo e errado para você fazer para sua vida dar certo. Esse é o guru. Faça isso que sua vida vai funcionar. Não faça aquilo que sua vida vai dar errado. Entendeu? Não faça aquilo que sua vida tende a dar certo, quer dizer, né? Ou então, se você fizer aquilo, sua vida vai dar errado. Tipo isso. Esses são os gurus, né? Esses são os gurus. Então, existem aqueles que se intitulam ensinando alguma coisa, mas que às vezes estão ali no papel de guru. Fala que não é, mas no fundo está sendo. Então tem que tomar cuidado com isso. O papel da pessoa tem que ser, se a pessoa é um direcionador, ele tem que só direcionar, mostrar caminhos, questionar, abrir opções, né, para a pessoa falar, ó, isso aqui é opção para você, e aí? Que escolha você faz? Vamos analisar aqui, benefício de um, benefício do outro, malefício de um, malefício do outro, vamos lá, o que é? O que você acha? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E assim, deixar a pessoa experimentar para ver se aquilo faz sentido para ela. Se não fizer, né? Seria isso. Exatamente. Né? Que é o exemplo lá da... Seria as pessoas que entram no mundo místico, né? Mundo místico. Tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, então é isso, né? Espero que vocês tenham curtido a live. Segunda-feira a gente vai ter outra. Vamos falar sobre atrevimento. Como é que a gente pode fazer para lidar com quem passa dos limites com a gente, né? Estejam presentes, convidem as pessoas para estar aqui e a gente se fala então, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até segunda.